Câmara de São Joaquim da Barra também entrou na onda e aprovou aumento nos salários dos vereadores e do vice-prefeito para a próxima legislatura. O valor ultrapassa os 40%. Entidades e sociedade civil nem ficaram sabendo da tramitação dos projetos. A partir de 2025, os vereadores de São Joaquim da Barra vão receber por mês um salário de R$ 7.243. O valor é 42% maior do que o subsídio atual e foi reajustado em votação relâmpago na Câmara, por 8 votos favoráveis e apenas 2 contrários. O projeto de resolução foi incluído de última hora na pauta e apreciado em regime de urgência, mas parte da discussão não foi exibida na transmissão ao vivo. Projeto de resolução 12/2023, autoria mesa da Câmara, fixação do subsídio. Está em discussão o projeto de resolução 12 de 2023. Projeto que acabou de ser lido, ele vai ser votado para fixar subsídios de vereadores. A presidente, ela havia conversado com cada vereador alguns dias antes se esse projeto chegar na casa, né? Havia conversado e perguntado para cada vereador como seria o posicionamento de cada vereador. Eu já havia me posicionado contra o projeto, porque, no meu entendimento, não é o momento para ter um reajuste de 42%. A urgência é quando há uma matéria relevante, que há necessidade em benefício da população do jaquinense e não em benefício dos próprios vereadores, não há esse motivo. Além disso, a própria lei orgânica do município estabelece que reajuste de subsídios de vereadores são votados no ano antes da próxima legislatura. Então, seria votado em 2024 para exercício de 2025 em diante. Além dos subsídios dos vereadores, na mesma sessão foi votado o projeto de lei que fixa os salários do prefeito e vice também para o próximo mandato. O subsídio do prefeito não sofreu alteração, enquanto que o do vice acompanhou o aumento de mais de 40%. Saiu de R$ 6.300 para mais de R$ 9.000. Na justificativa, a mesa diretora apontou que o valor não sofria reajuste desde 2016 e que, se fosse usado o mesmo critério do salário dos servidores, os parlamentares deveriam receber mais de R$ 8.600. Segundo a Constituição, o subsídio pode chegar até quase R$ 10.000. Ainda assim, o impacto pode ser muito grande no bolso do cidadão. Se você fizer uma projeção de 7.000 para 4 anos, vamos ter 1.200.000 aproximadamente na próxima legislatura. Isso daí, eu penso que daria para construir uma creche, fazer um postinho de saúde, né? Então, quer dizer, está tirando dinheiro de algum lugar. É lógico que eu sei que a Câmara tem o recebimento que é obrigatório de lei, mas eles podem devolver ao final perdão, como devolve sempre, mas não há necessidade desse aumento. O servidor teve só 8%, só a inflação do período, o salário está muito defasado do servidor público, tem servidor que recebe um salário, mas atualmente está recebendo um pouco menos, 500, 600, 700, porque tem os descontos de empréstimos, né? Empréstimo assignado. No meu ponto de vista, poderia ter esperado um pouco mais, não precisaria do regime de urgência para ser votado. Os projetos sequer foram discutidos com as entidades e sociedade civil. A OAB do município, por exemplo, recebeu a notícia só depois da aprovação dos aumentos. Se o vereador debate tanto que ele trabalha em prol da sociedade, em prol dos jaquinenses, por que não debater conosco? Eu também faço parte da sociedade. É justo com toda a população jaquinense, das dificuldades que nós enfrentamos, famílias que estão de pais desempregados. Eu acho que não houve um bom senso por parte dos vereadores. Afinal de contas, nós sabemos que é o cidadão contribuinte que paga os impostos, taxas e tributos, que é na verdade, o responsável direto pelo pagamento dos salários dos vereadores, do vice-prefeito, do prefeito, de todo servidor público, né? Então, infelizmente, essa discussão não aconteceu. Eu acho que poderia acontecer, na minha opinião, teria que acontecer, e nós teríamos tempo para isso. A cidade acompanha os municípios de Bebedouro, Franca, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e Sertãozinho, que já aprovaram aumentos consideráveis para a próxima legislatura. E para variar, a população joaquinense também não ficou nem um pouco satisfeita. Eu acho uma covardia, né? Um aposentado está ganhando R$ 1.300 e não consegue fazer nada. Eu não concordo não, os caras não fazem nada para ganhar esse valor. O que eles fazem? Não ganha um valor desse aí, minha filha.
É muito para um vereador. Tem país aí que nem paga para o vereador, igual no nosso país paga uma fortuna dessa. Eu acho que eles deveriam trabalhar o suficiente para fazer jus a isso. Tem tantas outras prioridades para serem resolvidas. Eu acho que aumentou bastante, né, o salário deles. 40 é muita coisa, né? Porque o salário mínimo não dá nem isso também, né? Assim, muito menos, né? Na atual situação que a gente vive no país hoje, acho que deveria pegar uma opinião, né, com a população. Acho que tem que ser tudo feito com critério, né? Na situação que a gente vive. A cidade tem bastante coisa aí para ser resolvida, né? Eles deveriam primeiro mostrar o trabalho para depois exigir um aumento de salário, né? Quando a gente demonstra o trabalho, quando a gente vê resultado no trabalho, a população, ao invés de reclamar, ia agradecer. Alice Carvalho, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. A Câmara não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo já está Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado. Doutor, o texto foi aprovado em regime de urgência, sendo que o valor poderia ser fixado até o ano que vem. Afinal, para que tanta pressa nesses projetos que temos visto aí pela macro-região? Ótima tarde. Boa tarde, André. Na realidade, André, não é o problema da urgência. Eles estão seguindo a fórmula que foi feita aqui em Ribeirão Preto, que é para não ter reflexo nas eleições do ano que vem. A real intenção dos senhores vereadores é essa, né? Porque normalmente quando eles dão o aumento às vésperas das eleições, né, que seria o correto, é o que vinha sendo feito, e em Ribeirão Preto inclusive se mudou o regimento interno para isso, eles vão sofrer uma crítica. Então eles apostam que o pessoal esqueça, né, que eles deram um aumento esse ano, e até chegar nas eleições que eles não se prejudiquem com esse aumento que eles se autoconcedem. Doutor, esse projeto, como a Alice explicou na reportagem dela, não entrou na pauta. Foi uma discussão ali muito rápida, a população reclamou que não ficou nem sabendo. Ou seja, um projeto dessa dimensão precisa ter transparência. Precisava ter transparência, como a população que foi ouvida nas ruas cobrou, precisava ter discussão disso com a população, que é quem paga esses valores na realidade, né? Mas é evidente que se fosse ser discutido isso com a população, todos achariam um absurdo. E como eles votariam contra o absurdo? Né, ou como eles votariam a favor desse absurdo. Então eles preferem jogar um pano pela frente, fazer tudo às pressas, quebrar o rito da urgência, que na realidade o rito da urgência é para algo que seja realmente importante, e fazer tudo em benefício próprio. Infelizmente é assim que tem agido os políticos da nossa região. A população que nem ficou sabendo aí desse aumento, desse reajuste, ficou revoltada. Ou seja, se o trabalho não tem sido à altura, doutor, justifica esse aumento todo? Já não justifica, ainda que tivesse algum trabalho, André, porque ser vereador, estar vereador, não é profissão. Né? Eles estão ali por um período de tempo, então eles estão ali porque querem trabalhar pela comunidade, pelo menos esse seria o princípio básico. Então já não justificaria. Quanto mais quando não fazem nada em prol da comunidade e só pensam no próprio bolso. Esse é o grande problema. Bem, como o senhor mesmo já disse, doutor, parece que nessa ocasião a Câmara de Ribeirão foi um péssimo exemplo, né, para outras câmaras de toda a nossa macro-região. E aí a gente percebe que existe, então, uma onda de reajustes. Em algumas cidades, esse valor mais que dobrou. Os vereadores se esqueceram quais interesses eles precisam defender? Eu acho que eles esquecem os interesses que tem que defender, esquecem da população e esquecem a cidade em si. Né? Quando eles votam uma matéria concedendo esse tipo de aumento, esse aumento abusivo, até podemos falar assim, né? Apesar de justificado, mas abusivo. Né? Então eles esquecem de tudo isso. E Ribeirão Preto foi o exemplo, quer dizer, vale aquela máxima que nossas avós falavam, que uma maçã podre no caixote apodrece todo o resto. Ribeirão Preto foi a primeira maçã podre, agora nós estamos vendo o resultado disso. Enquanto muitas pessoas e empresas ainda precisam de ajuda para se restabelecer financeiramente, assistir a esses reajustes para políticos deixa um ar de indignação? Deixa um ar de indignação, deixa um ar de revolta, deixa a gente assim constrangido até de ver o político
poder fazer isso para ele próprio, né? Porque quando você vê que tem creches que faltam alimentos, falta vagas nas creches, falta escola, falta uniforme escolar, falta a parte de saúde, quer dizer, seria para os políticos pensarem primeiro nesses casos. Se tudo isso estivesse resolvido, aí sim pensarem em si, né? Mas na realidade eles só pensam na população, o discurso de pensar na população só vale até o dia da posse. Do dia da posse em diante, só vale o discurso de pensar em si mesmo. Bem, a gente sabe que partiu aqui de Ribeirão, né, a primeira cidade a iniciar esses aumentos absurdos foi Ribeirão Preto, e depois veio Franca, São Joaquim da Barra, que a gente está mostrando, Sertãozinho também, entre outras várias. Doutor, é importante a população dessas cidades ficar atenta, lembrar do rosto de cada um desses políticos, mesmo faltando um pouco para a eleição, é bom lembrar deles, né? Sim, seria interessante quando o Jornal da Clube costuma exibir o quadro com o rosto dos políticos, tira uma fotinho disso e guarda para o dia da eleição. Nas vésperas da eleição, vai lá no seu aparelhinho e vê quem foram aqueles que votaram a favor da população e aqueles que votaram a favor de si próprios, né? E lembrem disso na hora de apertar os botõezinhos na urna eletrônica. Isso é muito importante para tentar moralizar um pouco a política. Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais. Nós que agradecemos. Obrigado, André.